Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Olha só, antes desse episódio começar, eu queria deixar um aviso aqui. Esse episódio foi gravado antes da tragédia que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul. Eu costumo gravar 2 semanas antes do episódio ir ao ar. Por isso, eu resolvi inserir esse comecinho aqui no episódio para avisar que eu vou deixar aqui no descritivo algumas iniciativas que eu doei como pessoa física e também em nome dos apoiadores do meu outro podcast Ango de Grilo. A gente se compromete a doar parte do que nós recebemos, né, dos apoiadores, do nosso programa de apoiadores, para iniciativas que precisem de impulsionamento, e fizemos isso nessa grande catástrofe que a gente está acompanhando. Então, se você estiver procurando organizações sérias e confiáveis para doar, estarão aqui no descritivo desse episódio. E, antes da gente começar, quero fazer um convite para você ouvir o Ango de Grilo, o episódio que eu apresento com a minha mãe, a jornalista, também jornalista Flávia Oliveira. Sai toda terça-feira, é um podcast de notícias, a gente comenta, aprofunda o noticiário do Brasil e do mundo. E na semana passada a gente começou a falar dessa história do Rio Grande do Sul, fazendo uma linha do tempo dos avisos e alertas que foram praticamente ignorados pelo governo do estado e falando sobre a responsabilização desses governantes e politizando, é a hora mesmo de politizar tudo que acontece. Então, faço um convite para vocês ouvirem esse episódio, para entender um pouquinho de como chegamos até aqui. Um país que acumula eventos climáticos extremos e que são muito agravados pela negligência do poder público. Então, faço esse convite para vocês ouvirem lá o episódio 234, que a gente fala do Rio Grande do Sul, e também já seguirem o Ango de Grilo, porque nesta terça-feira nós voltaremos a falar disso. Então, para você continuar ligado e informado sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, tá bom? Então, dito isto, vamos começar esse episódio do Conselhos, que não tem nada a ver sobre isso que eu acabei de falar, para a gente também desopilar, distrair um pouco a cabeça e se divertir com um episódio bem levinho do Conselhos que você pediu. É isso. Um beijo. Obrigada. Vamos que vamos. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que está me ouvindo. Episódio 86. E esse episódio surgiu dessa audiência maravilhosa que me sugeriu falar sobre gente emocionada. Eu acho que eu já devo ter falado aqui sobre isso naquele episódio lá de expectativas, que eu faço ali uma defesa pela criação de expectativa, né? Que vida horrorosa é essa que a gente não cria expectativas, né? Eu acho que emoção, gente emocionada tem um pouco a ver com isso. Eu vou aqui fazer uma defesa das emocionadas, mas com muitas poréns e reflexões no meio disso. Então, vem comigo, vamos lá. Para começar, eu acho que existe uma confusão nesse conceito, né, entre muitas aspas, do que é uma pessoa emocionada. Eu acho que existem, na verdade, 2 perfis de pessoas que se misturam dentro do que a gente chama de uma pessoa emocionada. O primeiro perfil, eu acho que é a pessoa que fala o que está sentindo. Que ela topa estar naquela relação de coração aberto, que está ali interessado naquela situação, que está ali se permitindo se apaixonar ou
precisa nem ser tão profundo, mas uma paixonite, um interesse maior, tá se dando ali uma chance e fala sobre isso e transparece, né? E dá sinais sem joguinhos, sem rodeios. Essa pessoa é chamada de emocionada, muitas vezes de forma pejorativa, eu acho que sempre de forma pejorativa, na verdade, e eu não concordo com esse tom pejorativo. E eu farei aqui a defesa desse tipo de comportamento direto e reto, sem joguinhos e sem rodeios. Eu sou essa pessoa e eu vou defender a nossa classe. E eu acho que tem uma segunda pessoa que é enquadrada, perfil, né, de pessoa que é enquadrado nessa definição de emocionado, que é a pessoa que projeta demais, que força uma barra, mesmo não tendo sinais de que é correspondida, que acaba muitas vezes sendo invasiva, sendo inconveniente. E aí, eu não acho que essa pessoa é emocionada. Eu acho que essa pessoa está com alguma questão muito mal resolvida dentro dela, né? Eventualmente de segurança, de autoestima, algum buraco aí emocional, uma carência que tem outras origens e que está sendo projetada nesse outro. Eu não acho que essa pessoa é emocionada, eu acho que essa pessoa precisa de ajuda. Então, eu acho que essa pessoa não se enquadra nessa definição. Não gosto desse conceito, dessa definição, desse termo, dessa forma pejorativa que é falada. Ah, fulana tá muito emocionada. Ah, fulana emocionou. Ah, eu não aguento gente emocionada. Não gosto. Eu acho que é injusto, eu acho que muitas vezes é prepotente, eu acho que muitas vezes despreza o sentimento do outro, ou de uma pessoa que tá ali se entregando para viver um começo de relação, ou de uma pessoa que tá precisando de uma ajuda psicológica, né? Então, eu acho que tem um quê de desprezo que eu não gosto. E eu acho que isso é o reflexo de uma mentalidade muito crescente de desapego, que eu também não gosto. Na minha concepção, de onde é que vem essa história? Aí, gente, é vozes da minha cabeça. Eu fiquei pensando, e minha cabeça me fez esse caminho. Pode ser que tenha outras explicações. Eu vou apresentar o que veio na minha cabeça. Qual foi minha linha de raciocínio? Eu acho que nos últimos tempos, nós, como sociedade, pelo menos talvez uma nossa bolha, a gente pegou e se acostumou, tem se acostumado, tem falado muito sobre essa ideia de liberdade, né, amorosa, emocional, sobre a possibilidade de você terminar relações que não tão boas, porque isso até outro dia não era posto, né? A gente foi ensinada a ficar em relações terríveis. O patriarcado nos fez esse terror, né? Não foi favor, foi o terror. De ficar em relações que já estão falidas, em que a gente é infeliz, em que a gente é maltratada, em que a gente... Enfim, até o final. E eu acho que é muito recente o pensamento de que a gente não precisa. De que a gente pode terminar uma relação e formar outros vínculos. Que existem outras pessoas no mundo. Que a gente pode se desapaixonar. Que a gente pode terminar, se separar e se retirar de uma relação e que a gente pode se desapegar daquele ser humano, daquela relação, daquele laço, do que aquilo significou, daquela dependência emocional em alguns momentos. E que esse tipo de desapego é de fato importantíssimo, né? Não se manter em relações horrendas. E aí eu acho que a gente pegou essa novidade e levou para um outro extremo, que eu não sei exatamente se eu concordo. Eu acho que não, né? O outro extremo que eu entendo é assim, já que, em algum momento, qualquer tipo de relacionamento vai me causar um sofrimento, um estresse, uma DR, um problema, um término, né? Já que vai me dar trabalho, já que vai me exigir, né? Presença, diálogo, construção. Já que em algum momento as relações eventualmente não funcionam, ficam ruins, tem alguma crise, melhor, piora, enfim. É melhor, então, nem se relacionar, que aí a gente evita esse desgaste.
É melhor, então, viver 100% no desapego, evitar qualquer tipo de laço emocional, né? Já que laço emocional pressupõe um trabalho que eu vou ter que ter para manter aquela relação, um compromisso que eu vou ter que ter para manter aquela relação e, eventualmente, algum sofrimento, algum momento de sofrimento, é melhor não se apegar. Namorar para quê? Se ficar é mais gostoso. Não quero compromisso, só dar um pente gostoso. E aí a gente é bombardeado o tempo inteiro com o desapego, né? Sei lá, todas as trilhões de músicas e comportamento cultural que acaba sendo introjetado na nossa cabeça de que é melhor desapegar, que é melhor viver a lei do desapego, que é melhor o desapego, que é melhor ser solteiro, que namorar é horrível, que relacionamento é uma bosta. E aí a gente acreditou que o desapego é a solução de todos os nossos problemas. Que tudo de ruim, de perturbação que acontece na nossa vida vem dos relacionamentos. Às vezes sim, muitas vezes também não. E aí, a solução é desapegar 100%. É melhor desapegar, viver 100% no desapego, do que criar qualquer tipo de laço que possa trazer aí algum aborrecimento. E, sinceramente, gente, que vida horrorosa de ser vivida. Uma vida que você não se apega por ninguém, que você não se afeta por ninguém, que você não cria laço com ninguém, que você não se envolve com ninguém, que você não se deixa ali, trocar, se envolver com ninguém. Eu sou da corrente de pensamento e de comportamento da seguinte frase: quem ama e se declara corre sérios riscos de ser feliz. Muito cafona, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho ascendente em Câncer e lua em Peixes. Daqui em diante vai ser ladeira abaixo das emocionadas. Então, queridas, eu acredito nisso. Eu li essa frase, sabe Deus em que situação? Quando eu era adolescente, eu já era super emocionada. E eu trago isso pra mim como uma regra de vida e dos meus relacionamentos. Eu mergulho. O não eu já tenho. E eu vou atrás da humilhação. Mentira, eu não vou atrás da humilhação, não. Mas eu me jogo. Sempre me joguei, desde adolescente. E eu acho que a gente foca muito em tudo que pode dar errado dentro desse medo de ser emocionada. E se eu falar, ele não me responder. E se eu falar, eu não for correspondida. E se eu falar que eu quero ver de novo? E se eu falar que eu gostei do date? E se eu falar que tô com saudade? E se ele não me responder? E se eu for ignorada? E se eu tomar um ghosting? E se ele achar que eu sou emocionada demais? Tipo assim, tá bom, é óbvio que tudo pode dar errado, mas que tal a gente pensar um pouquinho em tudo que pode dar certo? Em tudo que pode ser bom. Numa relação legal que pode se desenvolver, num relacionamento longo, numa relação que vai durar 2 dates e nunca mais vai acontecer, mas que terá sido uma coisa legal. E a minha opinião, gente, sinceramente, em relação a ser ou não emocionada, a fazer ou não esse tipo de joguinho, de, eu não vou falar que eu quero encontrar de novo, eu vou deixar ele falar primeiro, ou, eu tô apaixonada, mas eu não vou falar nada, porque, meu Deus, vai que ele acha que eu tô emocionada demais, se não foi rápido demais, ou então, eu não vou chamar, eu não vou puxar assunto, eu vou deixar ele... Pra mim, o medo de ser emocionada leva a esse comportamento de ser vista como emocionada, leva a esse comportamento de joguinho. E eu não tenho a menor paciência para isso. E eu acho, sinceramente, que isso não muda desfecho. O resultado é o mesmo. Se você tiver que entrar num relacionamento com essa pessoa, você vai entrar fazendo joguinho ou não, só que vai demorar 30 vezes mais. Haja paciência. E se essa relação tiver que dar errado, não for pra frente, ela vai deixar de evoluir, ela vai fracassar, ela vai acabar. Você sendo emocionado ou não, você fazendo joguinho ou não, você disfarçando ou não, porque na real, assim, gente, a gente não consegue exatamente disfarçar, né?
a gente fica se sufocando e não faz a menor diferença no final das contas. Se você vai chamar o cara pro segundo date hoje, imediatamente, no final do primeiro date ou daqui a uma semana, faz a menor diferença. Se o cara for falar não, ele vai falar não hoje. Ele vai começar a te enrolar hoje. Ou ele vai te enrolar na semana que vem. Se a pessoa quiser sair com você de novo, ela vai topar imediatamente hoje ou ela vai topar imediatamente na semana que vem. Se você tá sentindo que você tá afim, que você quer estar com aquela pessoa, que você tá com saudade, e você falar isso agora, você falar daqui a 3 dias, ou você esperar ela falar primeiro, ou você... Isso não vai fazer a menor diferença. E esta é apenas a minha opinião. E aí eu quero contar 2 histórias. 2 histórias que eu tenho certeza, que eu acho que o desfecho não mudou em absolutamente nada. Eu acho que eu fui emocionada nas 2. Uma deu errado, uma deu certo. E eu acho que o fato de ter falado, comunicado que eu tava afim, que eu queria ver, que eu queria encontrar, não fez a menor diferença no desfecho dessas 2 histórias. A primeira história é de um cara que eu já queria ficar há muito tempo. E aí, quando eu fiquei solteira, a gente saiu. E aí, ele foi me levar em casa. Tipo assim, a gente pegou o mesmo táxi, ele me deixou em casa. E aí, eu não lembro se foi ele, eu acho que foi ele. Ou se fui eu. Ou será que num date foi ele, no outro fui eu? Talvez. E aí a gente falou, e aí, quando é que a gente vai se ver de novo? No final do date, a gente já enganchou pro próximo. Porque foi legal. Foi legal, foi maneiro. Ele é uma pessoa legal. Tipo assim, por que não, entendeu? E aí a gente saiu de novo. E aí depois, no segundo date, talvez tenha sido eu, ele tenha sido falado no primeiro e eu falei no segundo. Quando é que a gente vai se ver de novo? E aí a gente teve um terceiro date. E aí acabou que depois do terceiro date, ele começou a demorar a me responder. O terceiro date já foi meio esquisito, a verdade é essa. Aí ele começou a demorar a me responder e tal. E aí ele falou, cara, eu tô com alguns problemas, foi mal e tal, não tô muito bem. E não quis mais. Gente, nunca mais fiquei com esse cara. Semanas depois, conheci o meu esposo. E a vida seguiu. E nós tivemos 2, 3, sei lá, nem me lembro mais, dates super legais. Foi ótimo, durou o que tinha que durar. E ter chamado o cara pra sair, e ter falado no WhatsApp que eu queria ver ele, e ter me movimentado pra ir atrás e a gente continuar mantendo uma conversa. Isso mudou o desfecho? Não, não deu certo. Se a gente não tivesse falado no primeiro date, quando é que a gente vai se ver de novo? Teria feito alguma diferença? Eu acho que não. A gente teria falado no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, a gente teria se visto de novo, porque os 2 tinham gostado. E essa história que durou, sei lá, 2, 3 semanas, teria, demorado 2 meses pra começar e terminar. Porque a gente só ia alongar uma coisa que não tinha porquê, entendeu? Ou então eu não teria falado nada, ele não teria falado nada, os 2 iam forçar uma barra de parecer desinteressados, pro outro não achar que eu tô sendo emocionada demais. Aí eu ia falar, ele não curtiu, então vou ficar na minha, também não vou falar nada. E a gente teria perdido a chance de ter tido dates legais com uma pessoa legal. E era uma pessoa que eu tinha certeza que eu não ia namorar. Mas era uma pessoa que eu queria ficar e acabou. E eu poderia ter falado, quando é que a gente se vê de novo? E ele falar, putz, tem que ver, que eu tô meio enrolado. Mas a gente se fala. E ter sumido e me dado um ghosting, como ele acabou fazendo, de fato. Nem foi um ghosting também. Vai tomar no cu, agora é tudo ghosting. Ele falou pra mim que tava enrolado com o trabalho, que tava passando por uns problemas e parou de me responder e acabou. Nada demais também. Foda-se. Não faz a menor diferença. Sabe? Ter falado antes ou ter enrolado uma semana pra falar com medo de parecer emocionado. E aí eu tenho uma segunda historinha. Que é a historinha de como eu conheci meu esposo, não é mesmo? Meu esposo esse,
Ai, vou contar muito rápido, que a história é meio longa, mas enfim. Os nossos pais já eram amigos, o pai dele falou pra mim que ele tava solteiro, eu nem sabia que ele existia, que o pai dele tinha um filho daquela idade, eu não sabia da existência dele, eu só conhecia uma irmã dele. E aí ele falou, o pai dele, que já estava com má intenção na mente, mas isso ele revelou depois, falou, ai, meu filho tá solteiro, não tem ninguém pra apresentar pra ele, não. Aí eu falei, eu? E aí o pai dele me botou na fita dele, e no dia seguinte ele me mandou um textão deste tamanho, me chamando pra sair. Uma pessoa emocionada. Porque teve uma vez que eu postei isso no Twitter, um monte de gente falou assim, Deus me livre, se me manda um textão desse eu nem leio. Como assim? Como assim? Gente, falando que ficou sabendo que eu tava solteira, que o pai dele falou que eu tava solteira e que queria me ver, que queria que a gente se conhecesse, porque que a gente não sentava num bar e conversava, acho que daria certo. Um texto imenso. Aí, o que eu fiz? Enrolei ele. Morreu o assunto. Não fiquei muito interessada, confesso. Morreu o assunto. 6 meses depois, eu encontrei ele num evento. E aí eu olhei e falei, que merda que eu fiz, dando um toco nesse homem. Mas eu vou correr atrás, queridas. Eu vou correr atrás. Aí, naquele mesmo dia, eu já agarrei no braço dele, literalmente. Oi, não sei o que, pum. A gente já saiu pra almoçar do evento, a gente já foi almoçar. E aí, no final, ele me chamou pra sair, mas ele me enrolou mais 3 semanas. E eu fiquei, suando a minha brusinha, mais 3 semanas, até que coincidiu e a gente conseguiu se encontrar. Aonde? Tô aqui com a blusinha. Galeto Sats. Foi recebido, tá, gente? Não é publi, não. A blusa do Galeto Sats, que ficou famoso recentemente por outros motivos, mas isso, já foi quase 5 anos atrás. Vai fazer 5 anos agora, em maio. E aí, a gente se encontrou, tipo, sei lá, eu tava num bar com os meus amigos, ele também tava num bar perto com os amigos dele, a gente se encontrou 11h30 da noite e ficamos no Sats até 4h30 da manhã. 5 horas da manhã, eu acho. Eu cheguei em casa, o jornal já tinha chegado. E aí, naquela semana, isso foi numa terça-feira, a gente se viu na terça, a gente se viu na quinta, eu acho que a gente se viu no sábado e depois na outra terça. Então, a gente se viu 4 vezes em uma semana. E aí, eu pergunto pra você, isso não é uma coisa de gente emocionada? Claro que é. De 2 pessoas que gostaram de se encontrar, de se conhecer, que gostaram uma da outra e que, meu Deus, por que não falar, eu quero te ver de novo, quando eu vou te ver de novo? Todos os sinais estavam ali que a gente tinha gostado, né? Por que não ser direta e reta e falar que você tá afim? E nós 2 fomos pessoas que não jogaram, que não disfarçaram, que não fizeram esse xadrez aí de vou disfarçar, vou demorar pra responder. Fez diferença no desfecho? Ter saído, a gente saiu 4 vezes em uma semana. Qual seria a diferença se a gente ficasse com medo de parecer emocionado? A gente ia enrolar, ia ter um date uma semana depois, aí, meu Deus, não posso mandar mensagem, vou ver se ele manda, não quero que ele ache que eu tô muito afim, então tem que dar uma esnobada, sabe assim? Olha, gente, eu não tenho paciência pra essas coisas. Eu tô afim, eu falo, eu quero ver de novo, eu falo, eu tô chonadinha, eu demonstro mais claramente impossível. Qual era o risco que eu corria? Eu falar pro cara, eu quero te ver de novo, e o cara me dar uma desculpa e não me encontrar nunca mais. Qual era o outro risco que eu corria? O de ser imensamente feliz nessa relação há 5 anos. Quem ama e se declara, corre sérios riscos de ser feliz. A gente só fala que quem ama e se declara é um tonto, é um idiota, é um trouxa, vai quebrar a cara, pode tomar um toco, pode tomar um ghosting. E a possibilidade da pessoa engatar numa relação legal,
e ser feliz, e aquilo durar, e ser um namoro ótimo, e virar um casamento, e vocês terem um filho, e vocês morarem juntos há 4 anos, há 3 anos, vocês terem um filho de 3 anos, e vocês estarem fazendo quase 5 anos de relação. Porque, nossa, que movimento ousado, sair 4 vezes em uma semana. Sabe? Então, assim, eu faço a defesa de ser emocionada. Porque já deu certo, já deu errado, já não me rendeu porra nenhuma, depois tive que engolir o meu, orgulho ali de ter falado, que eu tava afim, que eu queria ver e a pessoa ter cagado na minha cabeça, várias vezes. E, gente, toca o barco, é vida que segue, faz parte. A única coisa que você se priva com esse medo de ser emocionada é, eventualmente, viver uma relação muito legal. Porque, assim, não dá em nada, o não, beleza, já tem. Mas e o sim que a gente deixa de apostar, de arriscar, de tentar, quando a gente fica com esse medo de parecer que você está interessada no... Meu Deus! Que bom que você está interessada, que bom saber que a pessoa que eu saí está interessada em mim. Se eu não estiver na mesma vibe, cabe à pessoa que tem responsabilidade virar e falar, pô, não tô afim. Mas olha quanta coisa a gente pode acabar perdendo ou prolongando, virando, nossa, uma saga, uma dificuldade, porque a gente não consegue virar e falar, ei, estou afim de sair com você de novo, vamos, foi muito legal. E aí, dito isso, eu acho que tem a pessoa, o perfil número 2, lembra que eu tinha falado? Que é aquela pessoa que exagera. Tem gente que projeta, tem gente que é carente por conta de outros buracos emocionais, tem gente que deposita no outro a salvação para uma vida amorosa disfuncional, para uma mágoa, para curar um relacionamento que terminou mal, que força muito a barra na interação, nas cobranças, que força a barra nas declarações, sem ter um retorno daquilo, sem saber se a pessoa tá ou não correspondendo, tá ou não na mesma vibe, tá ou não mandando sinais claros, e a outra pessoa, nossa, se declara completamente fora do tom do que tá pautado ali naquela relação e acaba sendo invasiva, e acaba sendo sem noção. E aí eu acho que essas pessoas não são emocionadas, eu acho que elas estão com algum problema, alguma questão, num momento de fragilidade, projetando ali uma dependência emocional. E é que elas precisam de ajuda. Eu não acho que isso que as pessoas chamam de gente emocionada sejam só esses casos. Porque parece, quando a gente fala, fulano tá sendo muito emocionada, é só uma pessoa projetando loucamente nos outros. E, na verdade, às vezes é uma pessoa que falou, pô, curti nosso date, quero te ver de novo. A gente tá com tanto pânico do apego, de se apegar às relações, de se abrir para as relações, que qualquer mínimo movimento de não agir com joguinhos, de agir com sinceridade e honestidade, já parece que a pessoa tá loucamente apaixonada e projetando a salvação em você. E às vezes, tipo assim, Mona, ela só curtiu, entendeu? Ela só curtiu e quer sair com você de novo. Não quer dizer que ela está loucamente apaixonada, que ela quer casar e ter filhos. Calma também com essa definição de que o outro está sendo emocionado. Talvez ela não esteja sendo, projetando, dependendo já emocionalmente, completamente fora do tom. Ela só tá falando que ela gostou e que ela tá afim e que ela gostaria de te ver de novo. Não quer? Fale, pô, valeu, não vai rolar. Passa reto e acabou e segue a vida, entendeu? E aí parece hoje em dia que qualquer pessoa que tá sendo sincera tá projetando uma relação que só existe na cabeça dela. E não é verdade, são coisas completamente diferentes. Então, eu faço aqui a minha defesa ao apego, à emoção, a ser emocionada, a se declarar, a falar que você tá afim, a falar que você quer encontrar de novo. Claro, identificando os sinais, entendendo se você e a pessoa estão no mesmo patamar ali de interesse, Se também as duas pessoas estão em sintonia, para você não ficar muito fora do tom. Não acabar projetando uma coisa que não está nem sendo correspondida. Então, eu acho que isso passa por uma leitura do que a pessoa está te falando, de fato, do que ela está demonstrando, um interesse, uma presença, uma vontade de te ver de novo. E isso não é nas entrelinhas, não. É no que a pessoa está, de fato, te dizendo.
né? Se ela tá ali interessada na conversa que ela tá tendo com você, se ela tá tendo um cuidado na conversa que ela tá tendo com você, isso tudo são os sinais de que a pessoa tá interessada. E que você tem ali um espaço seguro pra ser direta, ser sincera no que você tá sentindo. Em vários momentos eu dei esse passo de chamar de novo, de ir atrás, e as pessoas não quiseram. Ou depois acabou não dando em nada. E daí, gente? Nem tudo precisa ser uma história de amor também gigantesca. Aliás, quase nada precisa ser uma história de amor gigante. Meu Deus, dá em um mega relacionamento, não sei o quê. Se é que alguma história precise virar uma grandíssima história de amor em algum momento. Tá tudo certo em ter relações curtas, legais, interessantes, maneiras, com gente bacana, e isso não virar um relacionamento de 50 anos e vocês não fazerem bodas de ouro juntos. O que eu acho que teria acontecido de diferente na minha vida se eu não tivesse dado esse passo, muitas vezes? Eu não teria vivido relações legais. Porque eu não acho que ser ou não emocionada é o que vai dar o tom de uma relação. Eu não acho que ser ou não emocionada é o que vai te livrar de um relacionamento horroroso. Eu não acho. Eu acho que a gente está usando isso como autoproteção em alguns momentos e é uma autoproteção burra. Porque não muda nada. Você está sentindo uma coisa e não comunicar não é o que vai te proteger de entrar numa relação furada. O que evita entrar numa relação que tem as red flags, né? Que tem ali os sinais vermelhos de que é uma relação que pode virar tóxica, abusiva, que é uma pessoa que não é legal, não é o evitar ser emocionada, é você fazer terapia. É você saber identificar esses sinais e saber pular fora. Isso não tem nada a ver com evitar demonstrar o que você está sentindo. Para mim, ser emocionada é se comunicar com honestidade do que você sentiu, do que você está sentindo. E isso não muda o desfecho. Uma hora ou outra você vai dizer, uma hora ou outra você vai transparecer. Quem tiver que ser babaca com você vai ser. Quem tiver que ser legal vai ser. E evitar esses joguinhos e se permitir viver algo legal sem milhares de pisar em ovos o tempo todo é ótimo. É muito mais legal. É muito mais objetivo. É muito mais rápido. É muito mais simples. É muito menos angustiante, te causa muito menos ansiedade, te deixa muito menos pensando naquilo o tempo todo. É muito mais fácil também. Então, assim, eu faço aqui a minha defesa das emocionadas, mas eu acho que na minha defesa, na verdade, é a gente acabar com essa porra de gente emocionada, essa definição de, sou emocionada, não sou, fulano tá sendo emocionada, fulano emocionou, gente, vai tomar no cu. Acaba com essa merda. E vamos tratar com: esta pessoa está sendo honesta em relação aos seus sentimentos e está comunicando isso, e esta pessoa está com questões emocionais, está projetando demais neste outro e ela precisa de ajuda. Vamos voltar a tratar as pessoas de forma objetiva, sem essa maquiagem deturpada do emocionada. E é isso, minha gente. Semana que vem eu estou de volta, maio começando. Um bom maio para vocês. Não esquece que os cortes desse episódio estão saindo todo domingo, quarta e sexta, lá no Instagram Conselhos que você pediu e também no meu TikTok. Vai ter corte nesse episódio que vai ser perfeito para você, só encaminhar para a pessoa que você tá afim e dar esse passo, por que não? Então fica de olho lá no Instagram, Conselhos que você pediu, e lá no meu TikTok, Bela O Reis. E domingo que vem eu tô de volta. Beijo!